Seja bem-vindo ao seminário Tornando o Culto Familiar Fácil e Divertido. Neste seminário, teremos várias ilustrações objetivas. E vamos começar com a primeira. Aí onde você está, precisamos de um casal. Ele vai se sentar na cadeira e ela vai transportá-lo na cadeira de um lado da sala para o outro. Será que ela vai conseguir? Vamos ver o resultado? Como você pôde perceber, não foi fácil para ela fazer a tarefa sozinha. É verdade. Da mesma forma, na igreja, parece que as professoras da escola sabatina fazem tudo sozinhas para as crianças. Elas não precisam de ajuda, mas não é verdade. Nós necessitamos da ajuda dos pais. Necessitamos que eles estejam envolvidos para exercer impacto espiritual em seus filhos. Se os pais dedicarem tempo para suas devoções pessoais, se lhes dá muito mais fácil falar com os filhos sobre a espiritualidade. O verdadeiro eu dos pais se revela em casa e os filhos o conhecem. Eles podem perder o respeito pelos seus pais se esses não praticarem aquilo que dizem e ensinam. Dessa forma, é vital treinar os pais. Vamos para mais uma lição objetiva? Agora, nós vamos brincar de tiro ao alvo. Queremos uma pessoa voluntária. Ela vai tentar alcançar o alvo e depois que ela conseguir ou não, vamos vendá-la, girá-la algumas vezes e ela vai tentar novamente. Vamos ver o que vai acontecer? Para acertar o alvo, é preciso mirar nele. Foi fácil acertar o alvo? E por que foi muito mais difícil acertá-lo quando você estava com os olhos vendados? Os pais não podem se permitir errar o alvo. O que vocês são, pais? O que vocês desejam que seus filhos tenham? O que vocês têm de planos para a vida deles? Sucesso? Caráter? Fé? Essas coisas não acontecem por acaso. Para atingir o alvo, você precisa mirar neles. Vamos conhecer as compensações por ensinar às crianças o respeito de Deus. Assim, a próxima geração irá conhecer o caminho certo. Assim, a próxima geração irá pôr a sua confiança em Deus. Assim, ela será obediente a Deus. Assim, ela não se esquecerá de Deus. Tudo isso está no Salmo 78, de 1 a 8, que diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Qual é o maior medo dos pais? Será que é que os filhos sejam raptados ou roubados? Que eles se envolvam com drogas ou com as gangues? Lembramos aos pais que os filhos podem ser raptados muito facilmente por Satanás e, portanto, nós precisamos protegê-los. Vamos para a nossa próxima lição objetiva, a das mãos limpas? Nós vamos precisar, quem sabe, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos brincar de cabo de guerra? Uma pessoa segura a corda de um lado e o outro segura do outro lado. E vocês vão aí, nesse momento, torcer por um ou por outro. Só que na segunda vez que vocês tentarem de novo o cabo de guerra, uma das pessoas vai passar óleo na mão. Vamos ver quem ganha? Da ilustração das mãos limpas, você pode ver que é muito difícil você puxar uma corda quando as suas mãos não estão limpas. É difícil exercer impacto em nossos filhos quando nós mesmos não estamos limpos. Nós precisamos manter firme as palavras de 1 Timóteo 4,12 para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar a eles, primeiro, como nós os amamos,
como amamos o nosso cônjuge, como oramos pelos outros, como mostramos compaixão. O livro, escrito por Roger Dudley, um pesquisador e educador adventista, diz o seguinte: o culto em família parece ser um fator significativo para ajudar os jovens a desenvolverem uma fé profunda, rica e transformadora. É interessante que algo tão simples como realizar regularmente a devoção em família pode ser tão proveitoso. Pense no que poderia acontecer se essa atividade em família fosse restituída em cada lar. Ellen White concorda com o Dudley. Ela diz no livro A Ciência do Bom Viver: pais e mães, por mais prementes que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir a vossa família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. E no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, ela afirma: pais e mães, tornai a hora do culto intensamente interessante. Não há razão para que essa hora não deva ser a mais agradável e jubilosa do dia. Algum preparo para ela, habilitar-vos-á para torná-la cheia de interesse e proveito. De tempos em tempos, introduzir variação. Pode-se formular perguntas sobre a porção lida e fazer algumas sérias e oportunas observações. Pode-se cantar um hino de louvor. A oração feita precisa ser breve e concisa. Vamos para a próxima lição objetiva. Agora precisamos colocar alguns tomates dentro de um ziploc. Um adulto homem e uma criança. Ele vai esmagar esses tomates pisando com os seus pés. Vai apresentá-lo para a criança e perguntar para ela se dá para comer. É possível comer esses tomates que foram esmagados com o pé? Vamos ver o que a criança vai responder. A criança pode ficar confusa, não é mesmo? Porque foi esmagado com o pé, mas nas mãos de um chefe, nesse caso, elas podem se tornar excelentes. Pense o que você pode fazer com isso: um bom molho de pizza. Um bom exemplo de alguém que foi esmagado, mas foi utilizado, é Moisés. Moisés era um tomate esmagado e ele foi tornado um dos maiores líderes de todo o tempo. Vamos fazer uma outra lição objetiva? Agora você vai pegar um trava-línguas e vamos ver quem consegue usar esse trava-línguas falando sempre de maneira correta, mas falar com rapidez. Vamos lá? Como é que foi o exercício de trava-línguas aí? É difícil falar trava-línguas com rapidez, não é verdade? Mas há algumas palavras que também são muito difíceis de serem ditas. Palavras como sinto muito, me perdoe, me desculpe. Vamos fazer agora uma nova atividade, uma outra lição objetiva. Agora você vai pegar dentro de um ziploc, vai colocar um ovo e vai colocá-lo para cozinhar no micro-ondas. Não esqueça de dar uma cortadinha na ponta do saquinho plástico. Vamos ver o que vai acontecer? Eu acho que aconteceu o mesmo que no meu micro-ondas. Ele ficou ovos espalhados para todo lado. O micro-ondas cozinha de dentro para fora. Se nós escondermos o pecado em nosso coração, de início não há mudança exterior. Mas o pecado é o micro-ondas da vida. Ele muda o coração de dentro para fora. Por fim, estoura e deixa tudo sujo. Vou dar para vocês agora 12 sugestões para tornar a sua devoção familiar melhor. Primeiro, mantenha as crianças envolvidas em uma atividade divertida ou lição objetiva. E enquanto eu falo com você, você vai acompanhar cenas de uma família fazendo um culto. É uma criança da classe do hall e a lição que está sendo contada é a história de Abraão. Veja que maneira objetiva e interessante que eles utilizaram para este culto familiar. Bom, segunda coisa, então, para tornar o culto divertido. Acompanhe a atividade com uma discussão relacionada a um princípio bíblico. Terceiro, realize o culto a cada dia de forma agradável. 4. Escolha um horário que seja favorável para todos. Caso seus filhos lhe façam alguma pergunta para a qual você não saiba a resposta, não tem importância. Tente encontrá-la juntos na palavra de Deus. Sexto, se as crianças parecem enfadadas, não desista. Sétimo, se for difícil para elas permanecerem sentadas, então envolva-as na atividade. Oitavo,
tente incluir o máximo possível os sentidos na experiência do culto. Quanto mais sentidos nós usamos, mais prático e melhor será o aprendizado. Por exemplo, só ouvir é um sentido, ouvir e ver são 2. Mas se ele puder ver, ouvir e falar, 3. Se ele puder ver, ouvir, falar e tocar. E se ele puder ver, ouvir, tocar, falar e ainda provar ou sentir o cheiro? Então, use ilustrações e acompanhe as crianças. 11º, reforce a aplicação durante toda a semana, depois do culto e até mesmo em atividades durante o dia. Agora eu tenho uma pergunta para fazer que é muito importante, que todos deveriam pensar. Por que será que tão poucos homens dirigem os momentos de culto? Eu digo os pais. Por que muitas vezes é a mãe quem faz o culto para as crianças? Talvez porque eles pensem que eles não sabem como agir. Ou, quem sabe, não desejam assumir a responsabilidade. Ou porque eles não estão no controle. Então, vamos aqui mais algumas sugestões para o culto em família. Reconheçam a presença de Deus em sua vida. Esse é o elemento mais importante do culto em família. Cantar e louvar a Deus, adorando a cada dia, ajuda os pais e os filhos a reconhecerem a presença dele em sua vida. Animem-se mutuamente. Os momentos passados no culto, em oração uns pelos outros, incentivando uns aos outros, provê alguns laços familiares, sabendo que cada um vai estar pronto para ajudar o outro em qualquer circunstância. Celebrem as alegrias uns dos outros. Sabe, quando alguém tem alguma coisa que aconteceu que foi muito boa durante o dia, comemore. Esse tempo passado nos cultos em família provê uma avenida excelente para partilhar as alegrias e a gratidão de cada membro e para celebrarem isso juntos em oração e louvor. Desenvolvam uma vida espiritual. O tempo diário passado no culto familiar ajuda a desenvolver a vida espiritual dos pais e filhos. E assim eles vão estudar histórias bíblicas e vão encontrar respostas para as suas dúvidas e vão tomar decisões para a sua vida. As famílias podem falar a respeito também de iniciativas, de projetos missionários, eles podem começar a testemunhar aos vizinhos e eles vão assim fortalecendo os valores espirituais da compaixão, do testemunho, do amor e da bondade nas crianças. Eduquem as crianças para o amanhã. Os momentos de culto em família são oportunidades excelentes para ensinar e instruir as crianças em sua vida futura. Elas aprendem a importância de permitir que Deus as conduza nas decisões da vida, nas decisões da vida profissional ou na escolha do futuro cônjuge. Quando os pais e irmãos orarem por essas decisões importantes, isso será muito significativo para elas. Os membros são também instruídos nas questões da família em como resolver conflitos. O culto deve ser um momento muito agradável. Deve ser um tempo para passarem juntos e se unirem por meio de atividades interessantes que vão ajudá-los a fortalecer o companheirismo e os laços de uns para com os outros e partilharem atividades divertidas. Os momentos de cultos não necessitam ser maçantes de maneira alguma. E agora que você já sabe disso, que tal começar a colocar em prática? Observe na lição da Escola Sabatina das suas crianças. Se as suas crianças são da classe de hall, jardim e primários, você vai observar que para cada dia da semana tem uma atividade interessante, uma lição objetiva para fazer com eles. Comece por aí e o seu culto já vai ficar interessante. E os juvenis e adolescentes? Nem precisa se preocupar, essa turma é muito criativa. Você pode pedir que eles sugiram o que podemos usar, o que podemos fazer, como podemos ilustrar isso que acabamos de aprender. E o culto de vocês terá um novo sabor e você vai conseguir fazer com que as suas crianças se interessem pelo culto, aprendam mais de Deus, se unam à família na vida espiritual e se preparem para viver eternamente com Jesus. Esse é o nosso desejo. Felicidade para você.